Eu vi algum comentário aqui, eu não sei mais quem fez no chat, mas dizendo o seguinte: o quadro é sombrio. Eu acho que o quadro é sombrio. Eu acho que o quadro é sombrio. Porque o perfil de ataque que a gente viu nesses últimos momentos contra o Odessa, e que nos trouxe, inclusive, a partir desse título, dessa chamada para essa live, é um perfil muito diferente do que nós vimos em meses anteriores. É um perfil que, inclusive, sugere que a própria estrutura dos drones, os chamados drones iranianos, que hoje são drones muito provavelmente feitos em cooperação pelos iranianos e pelos russos, e aqui eu quero contar outra coisa para vocês, que é, assim, extremamente importante e que tem sido muito comentado nos bastidores, é que esses drones que são fabricados, ou que seriam fabricados, em processo de cooperação entre russos e iranianos, e que estão transitando pelo Mar Cáspio, entre um porto iraniano no nordeste do Irã e o Cáucaso Norte russo, mas passando por fora das águas territoriais do Azerbaijão, mas navegando pelo Cáspio. Vocês sabem quem estaria financiando e, inclusive, dando todo o apoio logístico principalmente para o aspecto tecnológico? Vamos ver quem acerta primeiro. É uma cooperação entre o Irã e a Rússia, mas que, segundo meios diplomáticos bastante bem informados, conta com a colaboração de um terceiro elemento. Quem está por trás de toda essa estrutura? Exatamente. José Mário Tavares de Castro Júnior. É o que o meio diplomático coloca hoje, a pessoa acertou aí na sequência, o Rafael, Matheus, Otávio, né? O que o meio diplomático e militar bastante bem informado coloca hoje é que a China não fornece material bélico diretamente à Federação Russa, mas participa da viabilização do processo logístico e do processo de oportunidade em relação ao fornecimento de matérias-primas sensíveis. Leia-se, microchips, nanotecnologia. Ou na segunda-feira, quando o Major-General Agostinho Costa reitera a importância de vocês assistirem a live, quando terminar aqui, ou quem não puder, deixa marcado para amanhã, né, porque foi na segunda-feira, quando ele falou sobre a diferença em relação à capacidade de produção de munição de artilharia entre a Rússia e a OTAN nesse momento, sendo ela, na concepção do Major-General Agostinho Costa, muito francamente favorável à Rússia, ele coloca uma situação que a gente vinha conversando nos bastidores, também é muito derivada de tudo que aconteceu nos últimos anos no Indo-Pacífico, no mundo, em relação à capacitação dos chineses para fornecer essa tecnologia de microchips, nanotecnologia, partes de drones, partes de motores, e essa diferença é muito difícil de ser tirada. Por que essa diferença é muito difícil de ser tirada? Porque, gente, os Estados Unidos hoje, segundo palavras do próprio presidente russo Putin, teriam algum tipo de margem de manobra em relação à munição e a material adicional, tá? Na Coreia do Sul, no Japão, pouco menos, e em Israel. Só que, se eles transferirem todos esses depósitos para a Ucrânia, eles de alguma forma desguarneceriam essas posições na Península Coreana, no Japão e em Israel com a ameaça iraniana. Então, o que está acontecendo hoje, gente, é o seguinte: a China está fazendo, como o acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, como esse eventual suporte à produção dos drones Shahed, Gerânio, a partir de cooperação russo-iraniana. Aliás, os iranianos vão estabelecer uma fábrica a leste de Moscou desses drones. O presidente iraniano que passou pela Venezuela, pela Nicarágua, que agora está em Cuba, né? Tudo isso não seria possível, tá? Tudo isso não seria possível se não fosse a participação econômica em tecnologia da República Popular da China. Então, a República Popular da China, como eu falei nos primeiros programas que eu fui convidado, inclusive fora do canal, é que está em guerra com os Estados Unidos.
Eu digo, muita gente diz, olha, e eu concordo até certo ponto, olha, a guerra entre a Rússia e a OTAN no território da Ucrânia. Mas, na realidade, a guerra é entre a Rússia e a OTAN no território da Ucrânia, mas é uma guerra por procuração entre os interesses hegemônicos dos Estados Unidos e da China. Fiquem muito atentos, mas muito atentos mesmo, para os próximos passos da França. O presidente francês Emmanuel Macron manifestou a seu homólogo sul-africano seu desejo de participar na próxima reunião dos BRICS. Ele não obteve uma resposta imediata. Eu não estou dizendo que a França vai entrar nos BRICS, é bom que se frise, pelo menos não nesse contexto, nesse momento. Mas a França, de alguma forma, é um dos maiores óbices politicamente para que se estabeleça uma autorização, em termos declaratórios, ainda que seja, para que a Ucrânia seja admitida como potencial membro da Aliança Atlântica. O problema não é o Orbán, o problema não é a Croácia, o problema não é a Turquia. O problema é um grande player na Europa, que é a França. Qualquer diplomata minimamente acreditado no contexto da cena europeia nos dá esse tipo de informação.